eu quero pedir aos irmãos que participem da leitura. Vamos fazer essa leitura de forma alternada para que haja uma maior interação. 1 Coríntios 11, 17 a 32. Quem tem a versão atualizada, leia, por favor, na sua Bíblia. E que tem outras versões, pode acompanhar e ler pela projeção. Diz o texto sagrado: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vamos orar, meus amados. Pai, estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco. Senhor, que a Tua presença venha causar em nós um santo temor. Espírito Santo de Deus, abre a nossa mente, a nossa compreensão, para enxergarmos as verdades da Tua santa palavra. Que o erro seja anulado, que o erro seja abandonado e que somente a Tua verdade domine a nossa mente, o nosso coração e a nossa fé. Eu te peço que Tu me enchas com o Espírito Santo para que eu possa pregar a Tua palavra com fidelidade. Senhor, manifesta a Tua glória nessa noite, nessa manhã, quando estamos nos preparando para participar dessa santa ceia. Que a Tua presença manifesta venha nos tomar, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, o culto cristão é a resposta do povo de Deus a uma santa convocação divina. É Deus quem nos convoca para comparecermos em Sua presença. Essa convocação, ela é divina. Não é um mero desejo nosso, uma mera iniciativa nossa. Nós estamos aqui nessa manhã e você deve estar aqui atendendo essa convocação de Deus, atendendo a esse chamado de Deus, atendendo a esta ordenança divina.
E quando nós não vimos, quando nós não comparecemos no dia do Senhor, na casa do Senhor, para adorar ao Senhor no seu dia, nós estamos dizendo não a essa santa convocação. Nós precisamos ter essa consciência no nosso coração e na nossa vida cristã. Nós comparecemos aqui por conta da santa convocação de Deus. Estamos na sua casa, no seu dia, o dia do Senhor, com o seu povo, para juntos adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. O culto não é uma iniciativa humana, mas uma santa convocação do próprio Deus. Somos convocados pelo próprio Deus, pelo Senhor Santíssimo, a adoração, e é esse que deve ser o nosso objetivo: adorar ao Senhor em espírito e em verdade. A adoração, meus amados, é o encontro sobrenatural com o Deus vivo, e eu quero repetir para que isso fique guardado no seu coração: a adoração é o encontro sobrenatural com o Deus vivo, é o momento de muita e profunda comunhão e alegria com o Senhor. O texto da palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas, queridos, há um detalhe muito importante em relação ao culto no texto que nós acabamos de ler. Este culto, ele pode não ser agradável a Deus. Esse ajuntamento solene pode não ser aceito pelo próprio Deus que convocou. Esse momento de estarmos aqui como igreja pode não ser agradável ao Senhor da igreja. Ele pode não ser abençoador para algumas vidas. Porque aquele que está em comunhão, aquele que está com sinceridade, aquele que está contrito, aquele que tem a consciência de que está aqui por um chamado divino, aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que professa a fé verdadeira, esse é abençoado por Deus. O culto é o momento em que Deus fala, Deus age, Deus opera, Deus revela, Deus de uma maneira muito especial visita, e para estes é abençoador. Você está aqui desse jeito? Então diga amém. Então é abençoador para você. Vamos ver o versículo 17. Veja o que é que diz. Por favor, coloque na projeção. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vós vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Veja, é o apóstolo Paulo que está se dirigindo à igreja de Corinto e dizendo para eles: olha, eu não louvo vocês por conta desse ajuntamento de vocês, porque vocês estão se juntando não para melhor, vocês estão se juntando para quê, irmãos? Para pior. Veja que coisa séria e terrível é isso. A pessoa sair de casa no dia do Senhor, está na casa do Senhor, mas esse ajuntamento não traz bênção para ele, não traz bênção para ela. Não é para melhor, é para pior. Alguns membros da igreja de Corinto estavam se comportando de maneira irreverente e carnal. Para eles, aquele culto, além de não trazer nenhum benefício espiritual, trazia dano, resultava em mal. Amados, nós devemos ter muito cuidado quando comparecemos na presença de Deus. Amém? Eu vou repetir, nós devemos ter muito cuidado quando comparecemos na casa de Deus. A casa de Deus não é a casa de qualquer um, como fosse a casa de um amigo, ou como uma pessoa especial, não. A casa de Deus é o lugar da santíssima visitação de Deus. É aqui que Deus fala, queridos. É aqui onde nós podemos receber dEle e darmos a Ele a honra e a glória, e Ele receber com alegria. Aqui não é um lugar qualquer. Aqui é o lugar, nesse momento, com o ajuntamento solene, de fato, a manifestação da presença do Senhor.
Devemos ter muito cuidado quando comparecemos na presença do Senhor. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Devemos ter cuidado com o nosso comportamento, com as nossas palavras. Tiago, ele é muito claro quando diz: pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós devemos ter cuidado com não só o nosso comportamento, com nossas palavras, mas também com as nossas ações. Veja o que está escrito no versículo 18. E no versículo 18, Paulo descreve o que causa dano em vez de bênção em um culto. E eu espero que você esteja com o coração aberto para analisar a sua vida, colocar a sua vida diante de Deus. Versículo 18, vamos ler todos juntos? Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e em parte o creio. Amados, quando há divisões, grupinhos das sociedades internas e nas sociedades internas, grupinhos entre ministérios e nos ministérios, aqui a gente não tem isso não. É com pesar, queridos, que dizemos que tem. É com pesar que líderes que foram escolhidos por Deus, concedidos por Deus, aprovados por Deus para estar à frente de ministérios, de sociedades internas, não têm tido a humildade diante de Deus, para compreender que toda função de liderança não é função de poder, mas sim de serviço. Para compreender que as pessoas são mais importantes do que as tarefas, do que as coisas, para compreender que Deus deve ser glorificado em todas as instâncias das nossas vidas. E quando nós nos ajuntamos, vivenciando e promovendo e fomentando divisões, grupinhos, mágoas, ressentimentos e acepção de pessoas, nossa igreja não tem isso não, de acepção de pessoas. Não tem ninguém que olha para o outro assim, não, esse eu não vou falar não, e passa de lado. Talvez alguém esteja dizendo, e tem isso nessa igreja? Tem. Porque a natureza da igreja cristã, nós não podemos esquecer, ela é composta de trigo e joio, e o joio vai estar presente, e que Deus tenha misericórdia. Mas não deveria ter, queridos. É com tristeza, é com pesar, que a gente reconhece que tem essas coisas. E nós vamos para a Santa Ceia, e você vai para tomar da ceia, desse jeito, sem se reconciliar com o irmão, sem pedir perdão, sem falar com o irmão, sem ter comunhão com o irmão, sem desejar e fazer de tudo para abençoar e para ser graça na vida do irmão, ser semeador de graça e não semeador de desgraça. Quando há fofoca, difamação e calúnia, para quem assim procede, Deus pesa a sua mão e Deus opera a disciplina. A sua adoração a Deus deve ser expressão de toda a sua vida. Escute, meu irmão, escute-me, minha irmã. A sua adoração a Deus deve ser expressão de toda a sua vida. Quando você adora com condutas inadequadas a um servo de Deus, o seu culto torna-se dano para a sua vida. O que você diz lá fora, o que você faz lá fora, no corredor dessa igreja, nos estacionamentos dessa igreja, o que você diz, o que você faz, é cobrado aqui, é requerido aqui. Amados, a vida cristã deveria ser marcada apenas por atos de bondade, de misericórdia, de compaixão e amor. Amém? Deveria ser assim. Mas a realidade é que nos deparamos com condutas escandalosas. Verdade é que nos deparamos com condutas escandalosas. Mas Jesus já nos advertiu. O escândalo vem? O escândalo vem. Vai acontecer. Eu não me assusto com mais nada.
Nada me pega de surpresa, porque nós estamos vivendo nos últimos dias, e nos últimos dias o amor vai esfriar, a iniquidade vai aumentar, e todas as coisas mais terríveis que sejam, nós vamos enfrentar. Alguns, por não ter maturidade espiritual, por não conhecer a natureza da igreja e nem da vida cristã, se afastam da igreja, tornam-se desigrejados, esquecendo de que essas coisas são necessárias para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento. Que o Senhor trabalhe nas nossas vidas em nome de Jesus. O escândalo vem, mas ai daquele por que vier o escândalo. O versículo 19, queridos, Paulo revela por que Deus permite esses comportamentos da igreja. Domingo passado eu já falei um pouquinho sobre isso. Quero repetir rapidamente. Por que Deus permite essas situações? Grupos, divisões. Porque Deus permite que um fale mal do outro, até invente, ou sem certeza de fatos, começa a compartilhar com outros, espalhar notícias, sem verificar a verdade. A palavra do Senhor é tão clara, queridos, que se você sabe de algum comportamento inadequado de algum irmão ou irmã, vá até ele, vá até ela. Isso é o que está escrito na palavra do Senhor. Não fique falando, não fique espalhando, vá até ele, vá até ela. Se ganhar, amém, Deus vai ser glorificado. Se essa pessoa se mostrar endurecido o coração, leva mais uma outra pessoa, vá com ela, 2 testemunhas, 2 ou 3. Se ganhar, a pessoa se quebrantar, reconhecer, você ganhou essa pessoa para a comunhão do Senhor, vai ser bênção. Mas se a pessoa permanece ainda com o coração endurecido, leva ao conselho, com a denúncia formal, de acordo com o que reza as nossas diretrizes, e assim nós estamos contribuindo para a pureza da igreja. Amém? É assim que nós não espalhamos fofoca, nem informações inadequadas, e nem caluniamos ninguém. Agimos com firmeza, mas com amor fundamentado na palavra do Senhor. Versículo 19, veja o que está escrito, leamos. Porque toda a igreja, mas do começo, todos os irmãos, porque olha para o texto, importa, é necessário. É Deus quem está dizendo. Que haja o que, irmãos? E não somente partidos, mas todas essas carnalidades que às vezes se manifestam. É necessário que haja entre nós, para que também os aprovados se tornem conhecidos. Qual é o propósito, queridos? Os aprovados se tornem conhecidos. Por quê? Porque os aprovados vão procurar andar de acordo com a vontade de Deus. Amém? E quando provocados por aqueles que estão na carne, às vezes sendo usados pelo inimigo, usados por Satanás, eles não vão se deixar levar, mas vão ser firmes para obedecer a palavra do Senhor. Deus permite não só que haja partidos e outros tipos de comportamento para revelar os aprovados. A nossa atitude e a nossa reação revelam quem na realidade nós somos, a nossa vida espiritual. Oh, meu querido irmão, se diante de um mau testemunho você perde a fé, está revelando que você não tinha essa fé. Porque diante de um mau testemunho, porque diante de um escândalo, a nossa fé não está fundamentada em pessoas, em homens. A nossa fé está fundamentada na pessoa do Senhor Jesus. Pode vir vento, tempestades, escândalos, mau comportamentos inadequados, mas isso não vai abalar a minha fé, não vai mudar a minha conduta, porque a minha vida depende do Mestre, depende do Senhor. O versículo 20, queridos, nos ensina que até mesmo o culto de Santa Ceia pode se tornar apenas um ritual comum, apenas o cumprimento de uma obrigação, sem um sentido espiritual profundo, e isso é danoso. Veja o versículo 20, todos comigo.
Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, é ou não é a ceia? É nos elementos físicos, mas nos elementos espirituais não é a ceia do Senhor, não é a ceia. Nós não acreditamos numa transubstanciação que torna, pelo menos na crença, corpo e sangue de Cristo. Nós acreditamos que o pão e o vinho espiritualmente é o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Há necessidade da consciência espiritual. Em João, no capítulo 6, quando Jesus fala: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem a vida eterna. No versículo 63 ele deixa bem claro que isso não é no sentido literal, mas no sentido espiritual. E a ceia é um momento de que a fé nossa, sua, tem que estar presente, tem que ter consciência do que significa a ceia do Senhor, para ser abençoado, para ser nutrido espiritualmente por esse meio de graça. Não basta estar fisicamente presente em um culto ou em uma cerimônia. Deus se importa com a atitude do seu coração, com a qualidade da sua fé. No versículo 21, Paulo condena o egoísmo e a falta de sensibilidade uns para com os outros. Note bem, queridos, que a nossa vida espiritual, a vida cristã, ela sempre tem que ser medida num aspecto horizontal com o nosso próximo e vertical com Deus. Nunca um em detrimento do outro. A vida cristã, ela é medida, ela é outorgada, ela é compreendida, ela é absorvida pela relação horizontal e vertical. Alguns acham que, estando bem com Deus, não importa estar mal com os outros, porque o importa é o estar bem com Deus. Nunca você vai estar bem com Deus se você não tem o coração quebrantado para estar bem com o seu próximo. Versículo 21, veja o que está escrito. Paulo condena, queridos, o egoísmo e a falta de sensibilidade. Leamos todos. Porque ao comerdes cada um antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem? Amados, esse texto, embora o contexto hoje do qual nós estamos, seja diferente, porque nós não fazemos uma refeição completa da ceia, como no princípio, mas o princípio permanece o mesmo. O princípio permanece o mesmo. A ceia do Senhor exige sensibilidade, respeito e comunhão real entre os irmãos. Os cristãos primitivos estavam pensando só nele. Então eles que tinham condições em casa faziam banquetes, chegavam na ceia e participavam de uma forma indigna. O amor fraterno é uma marca indispensável de uma participação digna. Eu vou repetir. O amor fraterno é uma marca indispensável de uma participação digna. Eu não sei como está o seu coração agora. Eu não sei como está o seu relacionamento com o seu irmão, com o cônjuge, com o filho, com o pai. Mas o seu coração está desnudo diante dos olhos de Deus. Deus conhece o estado do seu coração. Meu querido irmão e irmã, eu não estou falando para lhe constranger. O meu objetivo não é constranger ninguém. O meu objetivo é que você reconheça o pecado, você se arrependa, você confesse e você mude em nome de Jesus. O Senhor diz, olha, quando você for levar a oferta ao altar e você lembra que tem alguém contra você, vá lá, reconcilie com ele, depois continue o seu culto. O culto, a adoração, é um encontro sobrenatural com Deus vivo. A Santa Ceia é um dos momentos mais sublimes da adoração cristã. No versículo 23, na parte A, veja o que está escrito, só a parte A. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Isso mostra claramente que a ceia é uma instituição sagrada, divina. Foi Jesus, não foi invenção da igreja, não foi invenção de Paulo. É uma instituição divina. Agora vamos
rapidamente analisar o versículo 23 na parte B e os versículos de 24 a 26. Parte B do versículo 23, o que é que diz? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, versículo 24, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Só um minutinho aqui, queridos. O texto diz: isto é o meu corpo. O texto não diz: eu sou isto. O texto diz: isto é o meu corpo. O texto não diz: isso sou eu. Ele não diz com o pão: isso sou eu, o pão sou eu. Não, ele diz: isto é o meu corpo. E aí ele vai dar a explicação do significado de isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo, todos, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Note bem, fazer isso em memória de mim. A Santa Ceia é um memorial. A ceia foi estabelecida como uma recordação constante do sacrifício redentor de Jesus Cristo. O pão é um memorial que o corpo de Cristo foi partido para nos redimir. O corpo de Cristo foi partido para te redimir. Versículo 25: por semelhante modo, todos, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Mais uma vez a palavra de Deus deixa claro que a Santa Ceia é um memorial, tanto no pão quanto no vinho. Fazer isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. O cálice é o memorial que o sangue de Cristo foi derramado para nos redimir. Aleluia! E é interessante que essa palavra no original grego, anamnese, significa memória, recordação. Versículo 26, leamos todos: porque todas as vezes e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E aqui nós temos o segundo significado da ceia: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amados, esse culto é um culto que nós nos ajuntamos e comemos do pão e bebemos do cálice para anunciar a morte do Senhor Jesus. Jesus morreu no nosso lugar, que Ele derramou o seu precioso sangue por nós, pagando a nossa dívida. Se você está em Cristo, toda a sua dívida já foi paga. O escrito de dívida foi completamente rasgado na cruz do Calvário, e nada pode ser acrescentado a esse sacrifício único e definitivo e suficiente. Bendito seja Deus. Mas não apenas anunciamos a morte do Senhor, mas também anunciamos a sua segunda vinda. Jesus está voltando. É anúncio de morte e é anúncio de que Ele vem gloriosamente buscar a sua igreja. Santa Ceia é um memorial e uma anunciação. Agora, caminhando para o finalmente, versículo 27 faz uma advertência séria. Versículo 27. Advertência séria. Leamos: por isso, aquele que comeu pão ou bebeu o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Duas verdades. Primeira verdade: é possível comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. É possível. E alguns ousam participar de forma indigna. Participar indignamente é tratar com desprezo o sacrifício de Cristo. Vou repetir: participar indignamente é tratar com desprezo o sacrifício de Cristo. Segunda verdade: participar indignamente torna o participante réu do corpo e do sangue de Cristo. Torna-se culpado pela morte de Cristo. Torna-se culpado pela morte de Cristo. Junta-se aos apedrejadores e acusadores quando diziam: crucificam, crucificam, crucificam. Os versículos 29 e 30 ensinam sobre as consequências do juízo. Vamos ler versículo 29 e 30. A equipe de louvor, por gentileza. Pois quem come sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há muitos
fracos, doentes e não poucos que dormem. Veja, a participação indigna da ceia traz fraqueza, doença e morte. Versículo 28 nos ensina o que devemos fazer antes de participar da ceia. Veja o que diz o texto sagrado, versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Meu irmão, a palavra do Senhor que está dizendo: examine-se, examine-se, examine a sua vida, como está a sua comunhão com Deus, como está o seu relacionamento com o seu próximo, dentro de casa, no ambiente de trabalho, no ambiente de igreja, como está a sua vida. Versículo 31, há uma outra recomendação para participar da ceia. O texto, querido, nos ensina a julgarmos a nós mesmos, em vez de querer julgar o outro e condenar o próximo. Julgue a você mesmo. Isso pode evitar o juízo de Deus. Leamos o versículo 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O juízo de Deus pode ser evitado quando o crente pratica o autoexame sincero e toma atitudes de arrependimento e correção. Não tome destes elementos sem um arrependimento sincero. E a condição para ser perdoado é arrepender-se sinceramente, baseado nos méritos de Cristo. E isso é que faz você digno para participar da ceia do Senhor. O juízo de Deus pode ser evitado quando nós quebrantamos o nosso coração, quando nós examinamos a nós mesmos e julgamos a nós mesmos. Julgar a nós mesmos com humildade é um ato de sabedoria que evita que sejamos julgados por Deus. A ceia nos lembra da graça, mas também da responsabilidade. Quando nos avaliamos com a verdade, o Espírito Santo nos corrige com misericórdia. E aí chegamos ao versículo 32. Esse versículo nos ensina que Deus disciplina, meu querido irmão, minha querida irmã. A disciplina de Deus visa o livramento da condenação eterna. Versículo 32, leamos: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A disciplina nos conduz ao arrependimento e nos impede de permanecer no caminho da perdição que o mundo segue. E essa disciplina é acompanhada das ações mais variadas de Deus, porque Deus sempre nos chama pelo amor. E aqueles que têm um coração sensível, mediante a ação do Espírito Santo, se chegam a Deus, se voltam para Deus, quebranta diante de Deus. Mas aqueles que se mantêm duro, coração endurecido, mesmo reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador, e não se quebranta para reconciliar com o irmão, para pedir perdão, para perdoar, para trabalhar pela unidade da igreja. Uma igreja dividida, ela perde o testemunho de salvação para o mundo. Quando há um endurecimento do coração, Deus exerce a sua disciplina. Mas Deus exerce a disciplina para corrigir, Deus exerce a disciplina para levantar, Deus exerce a disciplina para impedir que você seja julgado com o mundo. Analise a sua vida com Deus e com o próximo. Ao participar da Santa Ceia, a equipe, somos chamados a olhar para trás, lembrando o sacrifício de Cristo, olhar para dentro, examinando o coração, e olhar para frente, para o alto, para cima, esperando a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé?